Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e vamos dar continuidade ao estudo do livro Métodos Criativos em Terapia do Esquema. E hoje a gente está indo para o primeiro capítulo, que ele vai falar sobre a avaliação e a conceitualização de caso. Então, este é o nosso livro aí, como eu expliquei na primeira aula, é um livro que foi lançado em 2021 e nós ainda não temos tradução para o Brasil, por isso, né, esse foi inclusive um dos motivos que eu escolhi para poder começar a estudar por ele aqui com vocês. Com relação à fase inicial aí da terapia, a gente nomearia como uma fase de avaliação, né, de uma forma bem didática para a gente poder compreender o que a gente vai abordar aqui, não só neste capítulo, mas também nos próximos capítulos. É que essa parte da avaliação, ela começa desde a primeira sessão, compõe a fase inicial da terapia e é feito de maneira colaborativa, tanto a avaliação quanto a conceitualização do caso. O foco da terapia do esquema são as necessidades emocionais que não foram atendidas, tanto no passado quanto no presente, os esquemas, os estilos de enfrentamento e os modos esquemáticos. E aí, é muito importante a gente atentar para esse objetivo terapêutico que os autores trazem aqui, que é, junto com o paciente, identificar e juntar as peças do quebra-cabeça para a gente sintetizar uma imagem aí dos seus padrões para que o terapeuta ele possa mapear um caminho a seguir. Então, é interessante a gente pensar, inclusive, nessa metáfora como uma forma de psicoeducar os nossos pacientes. Vocês chegam à terapia trazem uma caixa com várias peças de quebra-cabeça que estão embaralhadas aqui e nós vamos tentar montar. E a partir do momento que a gente monta esse quebra-cabeça, eu vejo onde está cada peça, mas eu preciso de um caminho para poder seguir adiante. Que é esse que é o objetivo do terapeuta, então. Tá? Ele vai junto com o paciente pegar cada pecinha e colocar no seu lugar e depois traçar um caminho para o paciente ao longo da terapia. Então, é muito importante que o terapeuta ele observe, então, como que o paciente ele conta a história, como ele se relaciona com o terapeuta, e aquilo que é evocado entre os dois, nessa relação terapêutica, que é entre o paciente e o terapeuta. Então, neste período inicial, o simples fato, e talvez não seja tão simples, de se fazer uma ligação aí entre os problemas atuais, os problemas que o paciente traz, com as experiências iniciais, os padrões, isso faz com que, ao trazer para a consciência, a gente consiga, já neste primeiro momento, ajudar o paciente a romper pensamentos, hábitos e ações que não ajudam. Então, essa estrutura de entendimento e de psicoeducação que a gente faz no início do processo ajuda o paciente a dar sentido, a se sentir compreendido. Isso gera esperança, confiança na sua capacidade, tanto para poder ajudá-lo, quanto também para a gente poder engajar esse paciente no processo psicoterapêutico. Então, este capítulo ele vai abordar formas criativas para poder avaliar e conceitualizar o caso através de alguns exemplos. É muito importante lembrar aqui que a terapia do esquema ela não é indicada para casos com quadro psicótico, crônico ou moderado e pacientes que estejam com uso grave aí de álcool e drogas. A formulação completa, ela fornece uma compreensão do paciente como pessoa, não é meramente os seus sintomas. Então, quando a gente vai preencher uma conceitualização de caso, a gente está ali fazendo as nossas anotações sobre os pacientes, eu não coloco só a queixa trazida pelo meu paciente. Essa conceitualização, essa formulação, ela é muito mais completa do que isso, do que apenas colocar lá, olha, o meu paciente sente ansiedade, taquicardia, sudorese, não, ela vai muito além desses sintomas. Então, qual que é o foco do terapeuta na avaliação? É descobrir quais são as necessidades emocionais que não foram atendidas do meu paciente, né, e as origens e as expressões dos esquemas e dos modos, porque neste momento que ele descobre qual que é a necessidade emocional que ela não foi atendida, ele vai
perceber ali, né, eu vou identificar quais são as qualidades que eu, enquanto terapeuta, preciso ter para poder fazer a reparação parental do meu paciente. Então, isso é muito importante, prestem atenção nesse item, tá? Então, junto com o paciente, o terapeuta vai explorar aquilo que é necessário para gerar as mudanças desejadas. É muito importante que o terapeuta ele preste atenção às emoções trazidas pelo paciente. Então, como que o paciente ele mostra as emoções no rosto, no corpo, como é que fica a expressão dele, né? Se eu fico, né, se o paciente ele fica mais cabisbaixo, se ele fica mais assim durante a sessão, se ele fica mais encostado. Então, assim, como é que fica o corpo do paciente? Você observa aí tanto pela tela quanto presencialmente, e os, os sinais não verbais, esses sinais de expressões mesmo, que a gente faz aí no nosso rosto, porque são uma janela para o modo criança vulnerável, tá? Quando a gente escuta mensagens que são explícitas ou implícitas, negativas e autodirigidas, ou seja, o paciente está dirigindo aquela mensagem para ele próprio, a gente observa e já faz um apontamento na nossa ficha que aquilo ali inclui demandas ou críticas. Provavelmente ali tem um modo voz internalizado. Outra observação importante que está relacionada a essa primeira é observar, né, é o próprio terapeuta observar como ele se sente, tá? Isso que eu acho muito, muito, muito importante, né? Qual que é a qualidade dessa interação? Para o paciente, para o terapeuta ele conseguir discernir quais são os modos de enfrentamento do paciente, se ele está ali com o modo autoengrandecedor, se ele está com uma obediência excessiva, ou se ele está distante emocionalmente. Isso a gente consegue avaliar no nosso paciente, nos usando como referência. Então, quando eu detecto ali as necessidades emocionais do meu paciente, eu tenho que voltar para mim para ver quais são as minhas qualidades, aquilo que eu vou poder atender ou não no meu paciente, tá? E um outro ponto é ter essa atenção aos sinais do adulto saudável, que são os pontos fortes, quais são os interesses do paciente, para a gente poder conseguir puxar isso, relacionar a metáforas, né, que tenham um significado aí para o paciente com a história de vida dele e façam mais sentido para ele ao longo do processo. Aqui também neste capítulo, os autores falam sobre os inventários. E aí é um lugar que tem essa referência, né, aí de que se o paciente ele tem 3 ou mais scores altos, pontuados com 5 ou 6, significa então que esse esquema ele tem uma relevância para o paciente e a gente precisa explorar o conteúdo trazido ali naquela afirmativa, tá? Uma outra questão que é importante a gente explorar é a reação do paciente ao preencher o questionário. Então, como que foi antes, durante e o depois. Um ponto muito importante que ele traz aqui, e que muitas vezes a gente sente essa falta, né, de referência na literatura, é com relação às baixas pontuações de alguns esquemas. E aqui ele explica que não significa necessariamente que não tem aquele esquema ativado. Por quê? O que que justifica, então, uma baixa pontuação do esquema? O que que pode justificar? Primeiro, algumas situações atuais, elas não estão sendo gatilhos, e aí o paciente ele pode estar no seu modo evitativo. Se ele está evitando, eu não estou entrando em contato com aquilo e, portanto, o meu esquema não vai aparecer ativado. O meu paciente também ele pode estar hipercompensando, ou seja, ele está no polo oposto do que o meu esquema diz. Por isso, ele também não vai aparecer. Se as suas atitudes e as crenças forem socialmente indesejáveis, ele pode negar. Então, ele pode dizer que aquilo não acontece com ele, né? Pela vergonha. Inclusive, já é um ponto aí que nos faz acender a luzinha de um esquema, né? De defectividade e vergonha. E um outro ponto, que é o mais comum que a gente vê na prática clínica, é o esquema de privação emocional. Porque o próprio esquema, ele já tem esse conteúdo do paciente subestimar as suas necessidades, ele não ter
esse reconhecimento, essa identificação daquilo que precisa e subestimar, não entender que isso é importante, portanto, ele não consegue expressar isso através do preenchimento do questionário. Então, pode ser que nem apareça com uma pontuação alta, tá? Aqui ele traz algumas perguntas que a gente pode fazer após o preenchimento do inventário aí pelos pacientes, né? Você pode então verificar, então, como foi para você, como isso afetou você a partir do conteúdo de cada afirmativa. A gente ressalta os pontos fortes. Pergunta também aqui como é que foi para os outros na época. Então, quando ele traz uma afirmativa lá que foi muito presente na vida dele, que descreve o perfeitamente, e como é que isso foi para as outras pessoas, para a gente ter essa outra referência. Quando que o paciente começou a pensar dessa maneira e quão jovem ele era? É uma pergunta aberta que a gente faz e que dá espaço para o paciente livremente entender e conseguir identificar aí a origem, né, desse esquema ou do modo. No caso, o esquema aqui, porque eu estou falando do inventário de esquemas, mas também pode ser do modo que a gente vai falar sobre o inventário de modo aqui, né? No inventário de estilos parentais, aí aqui ele chama especificamente para esse inventário, ele, né, os autores sugerem aí a gente abordar se, enquanto o paciente preenchia, se isso evocou alguma dor ou raiva, à medida que ele conta as histórias, à medida que ele lê a afirmativa e que ele, né, explica ali para o terapeuta que aquilo fez parte da vida dele, o que que isso fez com que ele sentisse, né? Então, além da dor e da raiva, que são emoções que podem aparecer, né, a partir dos relatos aí, e do momento que o paciente entra em contato com essas experiências, é comum a gente ver também a culpa, porque é nesse momento que o paciente retrata ou até mesmo identifica que os seus pais, eles eram imperfeitos. Então, a gente também busca identificar isso. Então, o inventário de estilos parentais, ele auxilia a trabalharmos experiências que poderiam passar despercebidas. Então, aquelas experiências com mensagens muito sutis, o inventário de estilos parentais nos ajuda muito a identificar aí ao longo do processo de avaliação. Com relação à relação terapêutica, o que os autores pontuam aqui neste capítulo é sobre a importância do próprio terapeuta sintonizar as suas emoções e as suas reações internas quando ele estiver com o seu paciente. Então, ficar muito atento ao que ele sente quando ele está com aquele paciente. Então, considerar aqui, né, o quanto você se sente e se percebe conectado ao paciente. Você fica irritado? É um paciente que te traz irritabilidade? Você se sente triste pelo paciente ou você observa que você é indiferente às histórias que ele traz na sessão? Quais são os modos que o paciente provoca em você? Você ativa muito o protetor desligado, um modo ataque? Então, isso tudo a gente tem que ficar atento. Você tem vontade, né, de falar, de teorizar, de flertar, de provar alguma coisa para você mesmo? Então, são algumas perguntas aqui que nos ajudam a identificar essa ativação esquemática de modos na sessão com o nosso paciente. E aí, ele reforça que essa importância de fazer tanto a supervisão quanto a terapia pessoal quando os nossos esquemas estão ativados, porque isso faz com que a gente aumente a consciência, a percepção disso nesse processo e aprenda a administrar e também a curar aí, entre aspas, porque a gente sabe que não existe a cura dos esquemas iniciais desadaptativos. Com relação à formulação de caso, então, quais são os principais objetivos aí para a gente formular o caso? É para a gente poder compreender quais são os problemas e os objetivos atuais da terapia. Com a formulação de caso, a gente consegue identificar quais são os esquemas, as respostas de enfrentamento e os modos daquele paciente. Exploramos as origens, compreendemos o modo na dinâmica que é da relação terapêutica, então é paciente-terapeuta. Identificamos as necessidades emocionais do paciente.
Identificamos os modos parentais e como que eles impactam nos modos criança. A gente explora também as emoções e as necessidades da criança vulnerável e criança zangada. Compreender também a natureza, de onde que surgiu, qual que é a função, quais são os benefícios e quais são os custos desse modo de enfrentamento que o paciente desenvolveu ao longo da sua vida. Aqui a gente também consegue identificar quais são os primeiros recursos e os pontos fortes do modo adulto saudável, e é a partir daí que a gente desenvolve um plano de tratamento baseado na compreensão dessas necessidades do paciente e também das aspirações, daquilo que ele espera da terapia. Eu trouxe aqui, ele vai falar um pouco sobre essa integração dos esquemas e modos, né? Quando a gente usa modos, quando a gente usa a linguagem de esquemas. O que eu quis trazer é o que eu identifiquei aqui, que é novo, quando ele chama a atenção para alguns modos e quais são os esquemas presentes na ativação desses modos, tá? E também porque eu já tinha ouvido falar, a gente escuta falar e às vezes falta um pouco de referência para a gente, assim, de que, por exemplo, no modo criança vulnerável, quais são os esquemas que a gente consegue ver mais frequente ali? O de abandono, de privação emocional, defectividade e vergonha. Então, uma referência aqui que a gente tem nesse livro, nesse primeiro capítulo, tá? Aqui, esse PD aqui é o protetor desligado. Então, quando o protetor está desligado, qual que é o esquema provável ali que está mais ativado? A inibição emocional. O modo autoengrandecedor vai ser o esquema de arrogo. O modo de capitulador complacente pode ser aí um autossacrifício. Os pais hiperdemandantes, mais frequente, né, que tem ali um esquema de padrão inflexível. Então, a gente observa frases, né, pensamentos que o paciente traz em forma de dever. Eu deveria fazer isso. Ai, espera, como é que eu apago? Tá, espera. Né, eu deveria ter feito aquilo, eu tenho que. Porque quando a gente escuta essas afirmativas, tem a presença do padrão inflexível, e este modo vai fazer o quê? Vai fazer com que na criança vulnerável ela se sinta inadequada, pressionada, ocupada. E isso pode fazer com que este modo, criança vulnerável, ele acione ainda um outro modo, que é o perfeccionista supercontrolador, tá? Então, essa é uma dinâmica que pode acontecer e eu achei muito interessante eles terem trazido isso aqui, porque fica mais claro e facilita a gente, ao estudar os casos dos nossos pacientes, né, nesse ciclo que acontece. Então, os modos são maneiras de ser. E aí ele traz também outras nomenclaturas de modos, eu falei lá na primeira aula, que o modelo original, a gente tem 10 modos, tinha 10 modos, né, o modelo original proposto pelo Young, só que é isso, à medida que os estudos vão avançando, vão surgindo novos nomes. E aqui ele traz este modo workaholic, que seria inclusive a junção de outros dois modos, que é o perfeccionista supercontrolador e do protetor autoestimulador. O superior zangado, que seria tanto um protetor zangado com o modo autoengrandecedor. O salvador perfeito, que é a junção do capitulador complacente com um eu ideal dentro do autoengrandecedor. E um protetor vingativo, que é uma junção da criança zangada com o modo ataque. Lembrando também, gente, que como é um livro que ainda não tem tradução para o Brasil, eu fiz uma tradução livre de alguns termos e pode ser que futuramente vocês vejam estes nomes aqui com uma outra tradução. Então, eu tentei aproximar aí, tanto pelo que eu entendo que é o significado e o que faz mais sentido aqui do que a gente já estuda e vê na terapia do esquema. Bom, com relação à automutilação e autossuicídio, ele traz aí um pouco da função e do que é ativado quando a gente identifica esse comportamento da automutilação.
que justifica o paciente se comportar dessa forma? Pode ser, primeiro aqui, que tenha uma criança vulnerável ali, né, em ação, né, em ativação, e ela faz isso para poder se sentir real, né, caso tenha ocorrido uma dissociação, a automutilação, ela vem para fazer com que essa criança vulnerável, ela sinta, né, ela sinta que ela está ali. O protetor desligado e o autoaliviador, qual que é a função, então, neste caso aqui? É mascarar a dor emocional com a dor física. Muitas vezes a dor física ela é mais suportável para o paciente. Pode vir também com essa função de liberar endorfina, liberar outros sentimentos indesejados, né? Porque aquela dor emocional ali, ela tá muito mais difícil de ser suportada. Infelizmente, quando a gente fala do suicídio, é uma tentativa aí de escapar da dor, né, de uma forma permanente, através da morte. Pode ser também que a automutilação ela tenha a função de punição. Pode ser um modo aí dos pais punitivos, como uma forma de punir a si mesmo pela culpa que ele sente. Pode ser também uma criança zangada, né, pune os outros, ou é uma forma também dela comunicar a raiva que ela sente. Pode ser também um protetor zangado, com o objetivo de manter as outras pessoas afastadas, né? Então, tornando-se menos atraente, então eu vou afastar as pessoas. Pode ser o que eu traduzi aqui como um protetor reclamão, né? Aquela pessoa que fica mais poliqueixosa, para poder conseguir obter o cuidado das outras pessoas de uma maneira indireta, né? E é uma forma de comunicar queixas, então, por isso que é a poliqueixa aqui, enquanto bloqueia a ajuda. Olha, eu não confio em você, mas, de certa forma, eu preciso de ajuda, né? E o resignado desesperançoso, que é para poder se proteger de sentimentos de culpa e decepção. Bom, com relação às formas criativas, então, é de representar essa formulação, ela tem o objetivo, então, de trazer esse quadro geral para poder aumentar a consciência de diferentes lados ou partes de si mesmo, que são essas peças do quebra-cabeça. E uma forma criativa, então, como eu sinalizei aqui para vocês, é isso. Às vezes a gente tem uma foto mesmo de um quebra-cabeça, a gente pode desenhar também e explicar, né, que está tudo aqui embaralhado e que a gente vai organizar parte por parte. Com relação ao mapa de modo, ele traz aqui como que eu posso fazer essa representação visual. Eu tanto posso colocar o meu modo, esse aqui seria o adulto saudável, no topo da página, ou eu posso colocá-lo no centro. E aí eu posso usar isso, eu posso usar figuras que representem melhor aí essa figura de um adulto saudável. E isso ajuda aqui, quando a gente faz um mapa, a ficar ciente de qual que é o modo que está ativo naquele momento. Eu consigo, a partir daí, avaliar qual que é a utilidade desse modo de enfrentamento e fazer o enfraquecimento desse modo ou ultrapassá-lo, né, para conseguir conectar com a criança vulnerável, né, com as necessidades do modo criança vulnerável. Ele nos ajuda aqui a atender as necessidades emocionais e a moderar ou combater os modos parentais que são tóxicos, né, desadaptativos. Então, o que pode ser feito é isso, você coloca aqui o modo adulto saudável e vai preenchendo aqui qual que é o modo que está mais ativo, você vai colocando ele aqui junto com o paciente, aquilo que melhor representa e faz sentido para ele. Então, talvez o paciente, ele nem tenha um adulto saudável muito bem, assim, representado, talvez ele tenha um modo pais punitivos muito mais presente ali. E aí a gente vai utilizar da nossa criatividade no mapa de modos para fazer essa representação, né? Talvez eu coloque aqui, ó, muito maior, né? E posso colocar uma figura ou apenas desenhar para ficar, né, de uma forma bem visual, assim, olha, essa parte sua aqui, ó, que representa os seus modos parentais, olha como que ela é maior e ela sobrepõe-se, por exemplo, a um modo criança vulnerável. Você põe né, uma figura de uma criancinha menor aqui.
Não com com esses desenhos que eu estou fazendo aqui, gente, mas a gente pode usar a nossa imaginação e os recursos que a gente tem da tecnologia para representar isso visualmente. Um outro trabalho que pode ser feito aí nessa fase de avaliação é o trabalho com as cadeiras, que tem a vantagem da gente representar os modos ali no momento presente de maneira imediata. O terapeuta, ele pode intervir, né, com o papel de adulto saudável para poder ajudar o paciente a experienciar o que a criança vulnerável sentiria, o que ela gostaria que tivesse acontecido de diferente. E ao final do exercício, ele vai explorar como que o paciente se sentiu com essa intervenção. Se você faz isso no consultório de maneira presencial, você pode tirar uma foto, pode pedir para o paciente fotografar a posição das cadeiras, porque ele fica com uma representação, uma lembrança visual que ajuda a consolidar o trabalho e, inclusive, ter essa representação visual dessas partes dele mesmo como um recurso ali para ele poder acessar e cada vez mais ele conseguir separar isso emocionalmente, né, essas ativações esquemáticas e de modos como que isso alterna. E se você trabalha, né, num consultório aí presencial, você pode utilizar cadeiras com formatos diferentes, cores diferentes, pode colocar post-its, né, para poder sinalizar qual que é o modo que está em qual cadeira. E aí eu coloquei aqui essa representação, né, como que a gente pode fazer, e você pode fazer isso também tanto com as cadeiras no consultório e através de imagens, né, como eu coloquei aqui. E ele traz uma outra forma criativa de trabalhar os modos, que são, eu achei muito, muito legal, que são as bonecas russas. Então, eu até pesquisei na internet para poder comprar, e eu acho muito interessante a gente ter esse recurso para poder mostrar como que as bonecas russas têm uma grande, né, que todas essas menores aqui ficam dentro dela. Então, é uma representação muito bacana de como a maior, né, que seria o adulto saudável, como dentro dela tem outras partes. E, às vezes, né, a menorzinha aqui é a criança vulnerável, ou a maior, dependendo do momento, nem é o adulto saudável, vai ser os pais punitivos. Então, é uma maneira também bem concreta, bem lúdica de representar isso, e o paciente conseguir visualizar melhor essa divisão dos modos como parte dele mesmo, né. Bom, e para encerrar este capítulo, ele traz algumas dicas para os terapeutas, que é estar familiarizado com os 18 esquemas e os modos, porque isso nos ajuda na sessão rapidamente detectar a presença do modo ali. Então, é estudar, estudar e estudar. Observar qual que é o modo que o paciente está. A gente tem em mãos, né, bem anotado, bem de forma bem fresca aí na nossa memória, as experiências infantis e os nomes das figuras importantes para a gente intervir, né, de maneira mais rápida também. Lançar mão dos inventários, conhecer os próprios esquemas, então fazer uma terapia pessoal, a gente tem que conhecer e trabalhar os nossos próprios esquemas, porque como eu citei logo lá no início, nessa fase de avaliação, eu preciso identificar as necessidades emocionais do meu paciente. E eu preciso também identificar se eu vou ter qualidade suficiente para poder atender a essa necessidade emocional. E se eu não tiver, eu posso corrigir isso, eu posso buscar um tratamento para isso através da minha própria terapia ou da minha supervisão, né? E aqui eu tentei mostrar o que eles trazem no capítulo, que foi o intuito de exemplificar aí como que a formulação ela pode ser dinâmica e criativa. Então a gente tem que usar e abusar da nossa criatividade. E acrescentou também, eles acrescentaram aqui outros recursos. Tem um inventário parental revisado, que eu ainda não tive acesso, eu vou buscar, né? E se eu encontrar, eu deixo ele aqui no link do vídeo também para vocês terem acesso. O inventário de esquemas parental, que é positivo, porque hoje a gente tem os hiperdemandantes, punitivo e crítico, que é mais de um lado negativo, mas já tem um que ele é positivo. Tem o inventário de esquemas também positivo, e o inventário de modos, que aí é específico para os transtornos alimentares também. Então, à medida que eu for encontrando esses inventários, eu coloco aqui também na descrição do vídeo. Se você já tiver aí e quiser me mandar, vou agradecer também. Tá bem?
Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades, de terem é, realmente aproveitado aí um pouco, quem não sabia, conhecer um pouco mais aí dessa fase, né, de avaliação e da formulação de casos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar aqui. E daqui a pouco a gente volta com o segundo capítulo. Eu espero vocês, e se você ainda não faz parte do canal, se inscreve, curte o vídeo, me acompanha lá no Instagram também, e vai ser um prazer ter vocês comigo aqui nessa caminhada de estudos em terapia do esquema, tá bom? Um beijo e até a próxima.